Darth Vader conseguiria derrotar sozinho todo o universo de The Boys, repleto de superpoderosos como Capitão Pátria, Soldier Boy, celebridades supervilãs com poderes de deuses. Eles vão enfrentar um verdadeiro Lorde dos Sith. Então, será que Vader é poderoso o suficiente para derrotar todos eles? É isso que vamos descobrir agora. Para começar, vamos dar uma olhada mais de perto em Darth Vader. E a primeira coisa que precisamos reconhecer é que, se realmente quiséssemos usar o Vader em seu auge, então usaríamos esta versão do Vader. Anakin Skywalker foi o Jedi mais poderoso em mais de um milênio, e ele tinha um poder sem precedentes na Força. Em A Vingança dos Sith, ele era mais poderoso do que qualquer um no Conselho Jedi. Até mesmo o Mestre Yoda. Até mesmo Darth Sidious teve que admitir que Anakin era potencialmente mais poderoso do que ele. E durante o duelo em Mustafar, esse era Vader, provavelmente no auge do seu poder. Ele é o escolhido. Mas então ele foi derrotado por Obi-Wan. Ele pegou fogo, já tinha perdido metade do corpo até esse ponto, e foi colocado dentro do traje cibernético que o mantinha vivo. E de acordo com George Lucas, ele perdeu muito do seu poder e potencial nesse processo. Agora que ele é meio homem e meio máquina, ele perdeu muito da habilidade na força porque simplesmente não sobrou tanta parte humana assim. Então, onde antes ele tinha o potencial para ser 2 vezes mais poderoso que o Imperador, agora ele está operando com talvez 80% do poder do Imperador, mas no mesmo nível de Darth Maul e Conde Dooku. Isso também prejudicou ele como lutador de sabre de luz. Ele perdeu e teve que reaprender muitas das habilidades e capacidades que tinha como Anakin, e definitivamente perdeu toda aquela autoconfiança que possuía. Claro, há outras coisas que sugerem que esse não é o caso. E Darth Vader na verdade ficou mais poderoso depois de colocar a armadura, e que seu auge foi realmente na época de O Retorno de Jedi. Tipo, ele perdeu sua primeira luta contra Obi-Wan Kenobi, na verdade as primeiras lutas mesmo. Mas quando uma nova esperança acontece, bem, Vader já era poderoso o suficiente para derrotá-lo. E não era só o fato de que Obi-Wan estava mais velho agora e não conseguia lutar tão bem com um sabre de luz. Primeiro porque Obi-Wan matou Darth Maul mesmo estando nesse mesmo estado. Mas segundo, porque eles também estavam travando um duelo usando a força ao mesmo tempo durante essa luta. Só não conseguíamos ver isso acontecendo com nossos olhos. Mas o velho Ben já estava se desgastando e perdendo a luta antes mesmo dela começar. Só de estar perto da presença do Vader na força já era o suficiente para cansar o Obi-Wan. Ele se tornava cada vez mais poderoso no lado sombrio da força, acessando uma nova fonte de poder. E ele realmente passou a acreditar que seus ferimentos só o tornaram mais forte e aumentaram sua conexão com a força. Sua dor alimentava seu ódio e sua raiva. Seu ódio se transformou em força, sugerindo que ele ainda está se tornando ainda mais poderoso como Vader. Então com certeza há um debate aí. Mas sinceramente, só porque vamos ter acesso a muito mais coisas legais, vamos dizer que o auge dele é em O Retorno de Jedi. Darth Vader tem sido consistentemente chamado de um dos Sith mais mortais da história. Uma das entidades mais poderosas da galáxia. E alguém com potencial para rivalizar ou até mesmo possivelmente derrubar o próprio Imperador. E isso meio que acabou se concretizando. Ele realmente matou o Imperador, mesmo que as mortes não tenham sido permanentes. O poder da força dele se manifesta de várias maneiras diferentes, desde telepatia até criar barreiras da força, ou se fortalecer com a fúria da força. Mas o principal dele tem que ser a telecinese. Ele é capaz de despedaçar AT-ATs, derrubar árvores do tamanho de prédios ou até mesmo derrubar prédios enormes. O poder bruto dele é absolutamente insano, e ele não é necessariamente só um elefante numa loja de cristais. Darth Vader tem um controle bastante substancial sobre tudo ao seu redor. Ele é até capaz de estrangular alguém com a força do outro lado da galáxia. Mas não para por aí. Além da sua conexão insana com a força, Vader também é um lutador tremendamente talentoso e letal. Ele é incrivelmente forte, e pode usar isso em uma luta, facilmente dominando outros Jedi ou lutadores de sabre de luz. Ele é surpreendentemente rápido. Mesmo com sua armadura robótica, ele consegue bloquear praticamente todos os ataques que vêm em sua direção. E dizem até que ele é mais rápido do que o próprio Imperador.
Onde Vader realmente se destaca é em sua durabilidade, o que faz sentido. Ele já perdeu metade do corpo e substituiu por metal, e mesmo antes disso, ele já era muito bom em suportar a dor. Vader consegue literalmente atravessar disparos de blaster, atravessar explosões. Isso quase não o afeta na maioria das vezes. Ele foi capaz até de aguentar os relâmpagos da força do Palpatine. Esse é um ataque poderoso o suficiente para deixar Maul chorando no chão e implorando por misericórdia. Maul, o cara que se alimenta da dor para ficar mais forte na força, e sobreviveu literalmente sendo cortado ao meio. O raio do Palpatine fez Maul gritar, mas quando Sidious atingiu Vader com tanta eletricidade que o esqueleto dele apareceu através da armadura, eu nem sei como isso é possível. Bem, Vader simplesmente continuou avançando, determinado a matá-lo. E tem também simplesmente a habilidade dele. Ele é o melhor duelista que o Império tem, e luta com um estilo único e imprevisível que na verdade pega partes e elementos de todas as técnicas de combate. Ele ficou mais habilidoso entre Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataca, e depois entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, a ponto de dizerem que ele era incomparável em termos de habilidade pura. Ele não tinha igual, colocando-o acima de Obi-Wan, Luke e talvez até mesmo do próprio Imperador. O mundo de The Boys é sinceramente meio bagunçado porque os super-heróis não são realmente heróis, eles são produtos. Eles são criados, comercializados e controlados pela empresa Vault. Tudo o que eles fazem é por marketing, dinheiro ou poder. A parte de salvar pessoas, isso é só boas relações públicas. E tudo isso vem de algo chamado composto V. Basicamente é uma droga que reescreve seu corpo e te dá poderes. O lance é que é aleatório, não existe sistema de treinamento nem estrutura. Você apenas recebe o que vier. Em vez de super-heróis equilibrados e controlados, há caos. Algumas pessoas ganham super força, outras ganham voo, algumas ganham lasers e algumas ganham habilidades que simplesmente não deveriam existir. Isso torna esse universo perigoso, pois não importa quem é mais forte, mas quem termina a luta primeiro. Pegue o Capitão Pátria. No papel, ele é o cara. Voo, força, visão de calor, ele é basicamente invencível. Ele é o chefão. Ninguém no mundo dele pode realmente desafiá-lo. Mas é o seguinte, ele na verdade não está acostumado com lutas de verdade. Ele está acostumado a ser a pessoa mais forte na sala e todo mundo simplesmente se rende. A maior parte do poder dele vem da intimidação e do controle, não da experiência contra adversários do mesmo nível. Aí você tem o Soldier Boy. Aqui as coisas ficam mais interessantes. Porque sim, ele é forte, mas mais importante ainda, ele é experiente. Ele já esteve em lutas de verdade. Além disso, ele tem uma das habilidades mais insanas do universo. Aquela rajada que ele solta pode literalmente tirar seus poderes. Então agora não importa o quão forte você seja, se ele te acertar com aquilo, acabou pra você. Mas essa nem é a parte mais assustadora desse universo porque algumas pessoas nem precisam de força. Veja a Victoria Newman. Ela não luta, não parte pra briga, ela só olha pra você e sua cabeça explode. É isso. Sem preparação, sem aviso. Se ela decide que a briga acabou, acabou. Não há muito o que fazer se você não perceber que está vindo. E tem a Marie. Ela pode ser ainda pior, porque controla o sangue, não só fora do corpo, mas também dentro dele. Ela pode transformar e controlar o sangue como arma, ou desligar o corpo totalmente. Então agora nem se trata mais de uma luta. Estamos falando de alguém que pode simplesmente decidir que você acabou. E é isso que realmente torna o universo de The Boys tão diferente. Não se trata apenas de quem é o mais forte, mas também de quem consegue usar sua habilidade primeiro. Porque sim, os pesos pesados como Homelander e Soldier Boy ainda precisam lutar, trocar golpes, aguentar pancadas, resistir aos danos, mas os personagens de Hux pulam tudo isso. Aí temos lutadores intermediários como Black Noir. Não é o mais forte, mas é muito eficiente. Ele não busca dominar pela força, e sim terminar a luta rapidamente. Ou Kamiko, ela também não é a mais poderosa, mas simplesmente não fica no chão. Ela se regenera, continua vindo e transforma toda a luta em uma guerra de resistência. Esse é o ponto central desse universo. É imprevisível, ninguém vence o outro sempre. Um personagem mais fraco pode ganhar se seu poder for uma combinação ruim para o adversário. Uma luta pode acabar instantaneamente ou se transformar em algo brutal e prolongado. O principal é que ninguém luta de modo justo. Por isso, The Boys são tão diferentes da Marvel ou corrente contínua,
Nesses mundos, as lutas aumentam, escalam, mas aqui terminam rápido, de forma bagunçada e geralmente antes de alguém notar o que aconteceu. Aqui não importa o quão forte você é, mas se terá chance de lutar. Então, o Darth Vader conseguiria derrotar sozinho todo o universo de The Boys. Sim, ele realmente pode, e não é nem um pouco difícil para ele. Olha, o universo de The Boys não é brincadeira. Capitão Pátria é sem dúvida um dos personagens mais assustadores da TV atual. Ele pode destruir uma cidade inteira se quiser. Soldier Boy pode liberar explosões nucleares, esses caras não são fracos. Mas é o seguinte, o universo de The Boys é tão pé no chão quanto um mundo de super-heróis pode ser. O composto Me torna as pessoas mais fortes, rápidas e resistentes. É só isso. E Darth Vader opera com um conjunto de regras completamente diferente de tudo que a Vault International já teve que lidar. Vamos falar sobre isso. Antes de analisar o elenco, é preciso definir o que Vader realmente traz, pois muitos o subestimam e isso faz diferença. Sim, ele tem o sabre de luz e o estrangulamento pela força. Todos sabem disso. Aqui vai um feito que talvez você não conheça, a mesa de operações. A armadura do Vader fica totalmente desativada. Ele literalmente não consegue mover um dedo e ainda assim mata todo mundo na sala usando apenas seus pensamentos. Sem mãos, sem gestos, pura força, pura vontade, e todo mundo na sala está morto. Esse é o padrão. E aí tem algo como Vader Down. Ele fica isolado sozinho em um planeta cercado por todo um pelotão rebelde com ordens para matá-lo. Ele vence sozinho, detonando granadas nos soldados ao mesmo tempo, desviando disparos de tanques com seu sabre de luz, dando conta da unidade inteira mesmo estando completamente em desvantagem numérica. Não porque ele teve sorte, mas porque exércitos e táticas são praticamente inúteis contra alguém com precognição da força e telecinese nesse nível. Ah, e na série Obi-Wan Kenobi, ele supera os motores de uma nave de 40 metros. Motores projetados para lançar algo no espaço sem fazer esforço algum. É esse cara que estamos colocando no universo de The Boys. Beleza, vamos lá. Começando pelos fortões, e sinceramente esse grupo cai mais rápido do que você imagina. A-Train, o Profundo, Translúcido e Black Noir estão fora imediatamente. A coisa do A-Train é a velocidade, mas velocidade não ajuda quando a telecinese já localizou você. Você não tem como resistir a isso. O Profundo é um cara-peixe, sinceramente não faz diferença. Translúcido fica invisível, uma vantagem enorme contra qualquer um que dependa da visão. Vader usa a força para perceber o mundo ao redor dele, não os olhos, então o translúcido é tão visível para ele quanto qualquer outra pessoa na sala. E Black Noir é realmente habilidoso e perigoso. Nada disso importa quando a luta começa com um esmagamento pela força do outro lado da sala antes mesmo dele se aproximar. Esse grupo já estava acabado antes de entender o que ocorre. Stormfront, Kamiko, Sam, Queen Maeve... mais resistentes, mas o resultado é o mesmo. O detalhe interessante aqui é a eletricidade da Stormfront. Ela pode gerar e lançar cargas elétricas reais, e o fato do traje de suporte de vida do Vader funcionar com eletrônicos é um problema. É literalmente por isso que o Vader não usa o relâmpago da força, porque fritaria o próprio traje dele. Assim, a eletricidade da Stormfront poderia, em teoria, causar problemas para ele. Veja o que ela precisa fazer para isso acontecer. Ela precisa sobreviver tempo suficiente para lançar isso em alguém que sente ataques antes de se formarem totalmente e pode arrancá-la do chão a qualquer momento. Essa janela de oportunidade é muito pequena. Então, Rainha Maeve, ela provavelmente é a lutadora individual mais forte desse grupo, mas Vader não entra em brigas diretas como ela gostaria. Ela vai perder. Soldier Boy pode ser o primeiro cara que realmente dá um desafio pro Vader. A rajada de energia dele, aquele forte o bastante para tirar permanentemente os poderes de outros supers, é realmente uma incógnita contra as proteções da força do Vader. Não sabemos exatamente como essas duas coisas interagem, mas sabemos que a precognição do Vader o faz prever isso, e sua telecinese pode permitir que ele redirecione o ataque ou apenas não esteja no local atingido. O Soldier Boy deve chegar no máximo a umas 10 toneladas. O Vader está movendo naves espaciais com a mente. A diferença física é enorme. O Soldier Boy ele luta pra valer, provavelmente é o lutador mais perigoso dessa lista. Talvez ele conquiste o respeito do Vader. Darth Vader ainda vence. Depois tem o Homelander. Homelander fala grosso, e no universo dele ele cumpre tudo o que promete. Ninguém chega perto dele.
Ele nunca foi realmente ameaçado por nada que a Vault tentou contra ele. E olha, o cara tem feitos legítimos. Ele sobreviveu a ser enterrado sob um ônibus e destroços de concreto sem um arranhão. Sua visão de calor corta aviões e derrete outros supers. Madeleine Stillwell literalmente disse que não existe uma arma na Terra que não tenha falhado contra ele. No universo de The Boys, isso deve ser verdade. Vamos falar sobre o sabre de luz de Darth Vader? Porque vale a pena ter essa conversa. Um sabre de luz fica quente o suficiente para derreter portas blindadas e cortar praticamente qualquer coisa que toca. A questão é se a durabilidade do Homelander aguenta isso. A resposta honesta provavelmente é que não. O limite da durabilidade dele nunca foi realmente testado contra calor de plasma concentrado nessa intensidade. Ele sobreviveu a uma explosão em fábrica química e resiste a golpes de outros supers. Mas uma lâmina projetada para cortar o casco de naves estelares é outra conversa. Se um sabre de luz acertar em cheio, Homelander está em sérios apuros. Mas é o seguinte, o sabre de luz quase não importa. Porque toda a estratégia do Homelander é encurtar a distância, chegar bem perto do Vader, usar a visão de calor a queima-roupa, onde é mais difícil de desviar. Essa é a luta que ele quer. Essa é a luta que ele precisa ter. A precognição do Vader percebe isso assim que o Homelander decide fazer. O esmagamento pela força já está sendo usado antes do Homelander conseguir se aproximar. E a força não se importa com o composto V, não se importa com visão de calor, voo ou invulnerabilidade. Ela alcança o espaço ao redor do corpo do Homelander e começa a comprimir. E não existe adaptação biológica, nenhum soro, nenhuma quantidade de ciência da Vault que te dê defesa contra isso. Homelander literalmente nunca enfrentou uma ameaça que ele não pudesse socar ou usar seu laser. Pela primeira vez na vida dele, ambas as opções estão fora de jogo antes que ele possa usá-las. Homelander cai. Então esse é o lado físico de The Boys. Agora, o grupo das habilidades apelonas. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque esses não são ameaças físicas. A questão não é se Vader pode vencê-los em uma luta. Talvez as habilidades deles o derrotem antes que isso importe. A compulsão dela, ela dá a ordem e você obedece. Assustador contra todos neste universo, contra Vader. Há momentos em que tentam controlar a mente dele. E Vader simplesmente diz que é um Sith, sua vontade não pode ser dobrada. A compulsão dela funciona porque as pessoas neste universo têm uma mente normal e podem ser manipuladas. A mente de Vader sobreviveu a décadas de disciplina Sith pelo lado sombrio da força e ao peso psicológico de se tornar aquilo que ele se tornou. Ela consegue dizer uma palavra, nada acontece, acabou para ela. Mindstorm prende as pessoas dentro de suas próprias mentes, alucinação forçada, prisão psíquica, um ciclo do qual você não pode escapar. Isso é ainda mais assustador que um truque mental, é outra categoria de habilidade. Funciona no Vader? Provavelmente não, porque Darth Vader existe na força o tempo todo, o que significa que a percepção dele da realidade tem uma segunda camada inteira que o Mindstorm teria que atravessar antes mesmo de conseguir montar a armadilha. Mesmo que ele consiga uma brecha, ele ainda estaria tentando manter um Lord Sith preso dentro de uma prisão psíquica usando apenas a mente. Esse é um lugar extremamente perigoso para se estar. Vader provavelmente escapa, Mindstorm provavelmente não sobrevive à tentativa. Victoria Newman, ela explode cabeças, rápido, sem contato físico necessário, ela olha pra você e já era. Contra a maioria das pessoas, isso é imbatível. Contra Vader, isso esbarra no mesmo problema de precognição que torna todo mundo inútil contra ele. Ele sente o ataque se desenvolvendo antes que ele realmente aconteça. Não é uma garantia perfeita, temos que ser honestos sobre isso. Mas Vader não é pego totalmente de surpresa, a força não funciona assim pra ele. Depois tem a Marie Monroe. Marie é a ameaça mais legítima de toda essa lista. Não porque ela seja a mais poderosa, provavelmente não é, mas porque a manipulação de sangue ignora as coisas que tornam o Vader difícil de matar. A armadura não importa, a força também não importa muito. Durabilidade física não importa. Se ela conseguir agir na corrente sanguínea dele antes que ele reaja, estará agindo com algo já presente nele. Isso é um problema sério. Aqui está o motivo pelo qual ele provavelmente ainda vence mesmo assim. Volte para a mesa de cirurgia. Completamente imobilizado, não consegue mover um dedo, mata todo mundo na sala apenas com o pensamento.
se a precognição da força sinalizar Marie como a ameaça prioritária. E deveria, porque Vader é muito bom em identificar o que é realmente perigoso. Ele acaba com isso antes que ela tenha o tempo de concentração que precisa para agir. Mas vou ser direto com você. Esse é o único confronto de toda essa lista em que talvez você possa argumentar pelo outro lado. Marie Munro é quem mais chega perto de realmente parar Darth Vader nesse universo. Não é o suficiente, mas é mais perto do que qualquer outro dessa lista consegue chegar. Então Vader sola o universo de The Boys. Talvez não perfeitamente. O Capitão Pátria pode dar uma luta de verdade e Marie Munro é realmente uma incógnita. Mas aqui está o ponto principal. A força opera em um nível com o qual o composto Bi nunca foi projetado para competir. Você não pode socar, usar laser, controlar, prender ou estourar os vasos sanguíneos disso. O universo de The Boys passou toda a sua existência lidando com ameaças que são fundamentalmente biológicas. Corpos mais fortes, reflexos mais rápidos, química melhor. Vader não é nada disso, ele é algo mais antigo, mais forte e completamente fora das regras que regem este universo. Volt construiu a organização mais perigosa da Terra. Darth Vader atravessa isso sozinho. A parte mais assustadora é que isso provavelmente nem é a luta mais difícil que ele já enfrentou. O universo de The Boys tinha uma regra, sempre existe alguém mais forte. Acontece que eles só não tinham encontrado a pessoa certa ainda. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre isso, com certeza. Se você ficou até aqui e chegou ao final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, então se inscreva. Vamos ver mais vídeos como este toda semana. Então vejo vocês na próxima.